Fala galera, chegou a hora da gente começar a falar de JavaScript. A gente já passou por HTML, passou por CSS, já entendemos que um é a estrutura, o outro é a parte visual e agora chegou a hora da gente falar de JavaScript. Avisos importantes. Esse módulo de JavaScript eu vou passar por vários conceitos de programação que se aplicam a todas as linguagens, tá? Então, alguns conceitos que eu vou passar aqui, variáveis, constantes, repetição, estrutura de decisão, são conceitos que se aplicam a todas as linguagens. E você vai reaproveitar quando você for trabalhar com back-end, tá? Quando a gente entrar lá no módulo de back-end, que eu vou dar os exemplos usando PHP, muita coisa do que você aprende agora em JavaScript, você reaproveita no back-end, porque os conceitos de programação, eles são os mesmos, independente da linguagem que você está trabalhando, tá bom? Então, vamos para cima, vamos falar de JavaScript. Primeira coisa, né? O que é o JavaScript? E muita gente faz aí uma confusão com Java. E Java não tem nenhuma relação com JavaScript. Java é uma linguagem aí utilizada no back-end, utilizada também para fazer aplicativos desktop para Windows, utilizada para fazer aplicativos Android, para fazer aplicações embarcadas, para fazer uma série de coisas que não tem relação alguma com o JavaScript, a não ser o nome ser parecido, tá? Essa é a única relação entre as duas coisas. A sintaxe é um pouco parecida, e aí eu vou começar a soltar vários termos para vocês que são de programação e vou explicando. Sintaxe. O que quer dizer sintaxe? Sintaxe, quando a gente está falando no mundo da programação, é a forma de escrever, é como uma linguagem é escrita. Então a sintaxe do JavaScript é muito parecida aí com a sintaxe do PHP, do Java, além do nome ser parecido. Mas para por aí, só é parecido. O JavaScript não é uma evolução do Java, o Java não é o pai do JavaScript, a relação ela acaba aí, apenas o nome parecido e a sintaxe um pouco parecida. Como a gente já passou por HTML, vocês já entenderam, e esse desenho ele exemplifica muito bem os papéis de cada um, vocês já entenderam que o HTML é a estrutura. Se a gente estivesse falando do corpo humano aí, ele é o esqueleto. É aquilo que mantém, né, o corpo de pé. Então, esse é o HTML. A gente já passou por ele. Ele é a estrutura, é os nossos containers, né? Vocês lembram que a gente falou na última aula bastante de container. Então, toda a estrutura de código, de apresentação de uma página, vai estar no HTML. O CSS nada mais é do que a camada de apresentação. É o design, é o visual. Então, se a caixinha é quadrada, se tem o canto redondo, se ela está uma do lado do outro. Vocês viram isso lá na aula de Flexbox. E agora chegou a hora do sistema nervoso. Ou seja, quem consegue levantar um braço, né? São os músculos, é a musculatura, é o cérebro, é o JavaScript. Então, o JavaScript é o cara que vai dar vida para essas outras duas coisas. Então, a gente estrutura com HTML, a gente decora, deixa bonito com CSS e a gente dá vida com o JavaScript. E esse é o trio principal do front-end, tá? São esses três caras que vão te permitir criar aplicações para web e aplicações mobile. O JavaScript, ou JS, como a gente vai chamar daqui para frente, todo mundo chama de JS, serve para manipular o HTML e o CSS da sua página. Ou seja, o JavaScript, o JS, ele tem o poder de mudar as coisas em tempo de execução. E aqui é importante eu olhar para vocês para explicar o que é tempo de execução. No momento que você abre uma página, você faz uma requisição para o servidor te devolve essa página. Isso você consegue ver, inclusive, ali na sua barrinha de progresso, que a página está sendo carregada.
Depois que a página foi carregada no seu navegador, ela fica ali, paralisada, nada mais está acontecendo. O JavaScript ele tem o poder de alterar a página em tempo de execução, ou seja, depois que ela foi entregue para o navegador. Então, o JavaScript, dentro do contexto que a gente está trabalhando aqui de web, ele vai trabalhar no navegador do usuário. Ou seja, o JavaScript ele vai continuar funcionando mesmo que a internet do usuário caia, mesmo que o usuário esteja sem internet, o JavaScript vai funcionar, porque ele não depende de falar com o servidor para a maioria das coisas que ele vai fazer, a não ser que ele vá buscar alguma coisa no servidor, mas ele tem a capacidade de rodar diretamente no navegador do usuário. Então isso é tempo de execução. Vamos para os primeiros passos aí dentro do JavaScript. Bom, primeira coisa, gente, eu posso fazer a inclusão de JavaScript numa página da mesma forma que a gente faz lá no CSS. Vocês vão lembrar que o CSS a gente pode usar inline, embarcado ou em um arquivo externo, né? Eu posso utilizar o JavaScript da mesma maneira, eu consigo usar o JavaScript inline, ou seja, dentro de uma tag, consigo utilizar o JavaScript dentro de uma tag que agora não é a tag style, mas é a tag script, tá? E consigo utilizar ele em arquivos externos. Então, tem exatamente o mesmo conceito, a mesma estrutura de utilização do CSS. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como incluir dentro do seu arquivo HTML o JavaScript e os primeiros exemplos para você começar a colocar a mão na massa. Vamos para cima?